Oi, meu Brasil! Sejam bem-vindos para mais um episódio do Ana Talks Podcast. Amores, e para comemorar e também para conscientizar e trazer alertas, nós trouxemos hoje um episódio baseado na data do dia 2 de abril, o Dia da Conscientização do Autismo. Então, se você já conhece alguém, alguma família que tem autistas em casa, ou, gente, indiferente de qualquer coisa, você já curte esse vídeo, compartilha, porque esse vídeo tem que ser compartilhado. Cola nesse episódio que ele é mais do que sucesso. Roda a vinheta, diretor! Amores, eu apresento a vocês a convidada de hoje, Kelly Varela. Seja bem-vinda, Kelly. Obrigada, Ana. Prazer estar aqui conversando com você, trazendo um assunto que é tão importante aí, né, pra gente conscientizar todas as pessoas, não só no mês de abril, que é um mês que todo mundo vai falar do autismo, todo mundo vai escutar falar de autismo na rádio, na TV, na internet, mas que a gente leve essa conscientização pro ano todo, né? Pra vida toda, pra vida, né? Com certeza. Gente, pra quem não conhece a Kelly, eu já vou convidar vocês a seguirem 2 páginas dela, que é Mágicas de Mãe e Mais que Autismo. São 2 páginas que vai ter muito a agregar na vida de todo mundo, que você traz coisas muito legais ali. Gente, é surreal. Eu amei conhecer a tua página e tô amando ter tua presença aqui. Obrigada, Ana. Kelly, pra quem ainda não te conhece, se apresenta pro pessoal de casa. Quem que é a Kelly Varela? Então, a Kelly Varela minha formação, né, sou atriz, sou diretora teatral, professora de teatro, e aí, depois que os meus filhos nasceram, nasceu uma outra Kelly aí, né, porque a gente acaba se envolvendo total na maternidade. Sim. E lá, pelo 2º ano de vida do meu filho, eu tive que parar de trabalhar pra ficar cuidando dele. E aí eu pensei, nossa, mas aquela pessoa que tá acostumada a trabalhar a vida toda, quando para, leva um choque, assim, de realidade, né? E aí eu comecei a escrever e jogar esses textos pra internet, que aí nasceu o Mágicas de Mãe, que é um site voltado mais pra maternidade, pra acolhimento materno e educação positiva. Então, ali foi onde eu comecei a ver um outro lado, né, profissional meu mesmo, né? Atualmente eu faço psicologia e estudo muito sobre transtornos do neurodesenvolvimento. E é isso, acho que resumindo, assim, a maternidade me levou para os caminhos que eu tô hoje, assim. Com certeza, que legal saber sua história. E vocês vão entender, é tão interessante a vida que, antes de tudo, fazia teatro, era atriz, e tudo isso te conectou a hoje. Vocês já vão entender o porquê. Nossa, que interessante, Kelly. Eu lembro que eu tive uma mentora, assim, numa época, e ela falou, Kelly, vamos ligar os pontos, né? Que ela falava do Steve Jobs, assim, de por que a caligrafia, depois aquela letra super bonita foi ajudar ele, né? E a mesma coisa era no meu trabalho, assim, o que o teatro vai agregar agora com o autismo, né? Como que a gente vai ligar estes pontos? Então, hoje eu também trabalho o teatro como uma ferramenta para o desenvolvimento das crianças autistas, TDAHs e com altas habilidades. Então, neurodivergentes mais amplo, assim, né? Não só o autismo. E é isso, assim, você ficar ligado no que o que você já fez não precisa jogar fora, né? Com certeza. Você pode agregar. Na verdade, eu acredito que tudo que nós fazemos durante a vida, ele vai ser agregado quando você chegar ali no teu momento de vida, que é algo relacionado ao teu propósito de vida. É algo que eu acredito, que nada é jogado fora. Tudo se aproveita. É bem isso. Ô, Kelly, eu gostaria que você falasse pro pessoal de casa, para quem não conhece esse termo, neurodivergentes. Isso. O que é isso? Então, a gente tem o desenvolvimento típico. Sim. Então, vamos usar, entre aspas, a palavra normal, desenvolvimento normal ali, desse cérebro que a gente, né, da criança ali. E aí, tem pessoas que têm um desenvolvimento diferente. Então, são conexões, são várias questões do cérebro que vêm diferente nessas pessoas. Então, no TDAH, a gente vai ter um ponto do cérebro que é diferente, no autismo outro, na altas habilidades outro. E isso faz com que a gente tenha comportamentos que a gente chama de atípicos, porque não estão dentro do padrão que a gente está acostumado na sociedade. Então, neurodivergente é aquela pessoa que pensa
e que tem uma condição diferente da pessoa típica, né? Que a gente chama neurotípico e atípico. Que interessante. E aí o neurodivergente, a gente fala... É um termo muito novo mesmo. As pessoas ainda... A gente ouve muito ainda falar de autismo e TDAH. Sim. Então, mas quando a gente usa o termo neurodivergente, a gente está colocando todas as pessoas que têm alguma condição diferente aí nessa questão, né? Ô, Kelly, e, por exemplo, alguns pais têm muito medo. Eu acredito que todos os pais têm medo de um diagnóstico como esse. E muitas vezes começa a identificar algumas... como que eu vou colocar? Alguns traços no seu filho. E mesmo assim ele tem muito medo do diagnóstico. Então, o medo do diagnóstico é uma coisa bem natural, na verdade, se a gente for pensar. Porque quando a gente vai ser mãe, a gente idealiza toda uma vida para aquela criança. Com certeza. Mesmo que a gente está dando a vida para ela e em determinado momento ela que vai seguir a vida dela. Mas a gente quer que ela siga por um caminho que ela não tenha percalços, que ela não encontre dificuldades, que ela seja feliz. E aí quando vem um diagnóstico de autismo, é um baque para praticamente todo mundo. Porque você pensa logo, será que meu filho vai conseguir ser independente? Será que ele vai ter autonomia? Será que ele vai conseguir casar, ter filhos, ser feliz? E aí o termo, né, ser feliz é uma coisa muito relativa também. Sim. Mas na cabeça da mãe e do pai, vem muito essa questão das dificuldades que ele vai encontrar no caminho. Como que a sociedade vai ver essa criança? Então não é nem porque o teu filho mudou, é a mesma criança. Só que a gente tem medo mesmo do mundo. Nesse sentido, do que o mundo vai trazer para ele, como que vai acolher essa criança. E a gente sabe que, realmente, tudo que é diferente, a gente tem alguns percalços aí no caminho. Sim. Que as pessoas olham diferente e tudo mais. Então, esse medo de se deparar com a realidade do diagnóstico, ele é muito comum, principalmente nos homens, tá? Porque as mães, geralmente, são as mães que começam a perceber, opa, tem alguma coisa diferente no meu filho. E essa mãe vai e leva isso pro pediatra. E o pediatra diz pra ela, não, mãe, espera mais um pouquinho, cada criança tem seu tempo. Não acreditem nessa frase. Nunca. Tá? Importante. Cada criança vai ter o seu desenvolvimento, mas dentro dos marcos do desenvolvimento, a gente tem que seguir aquilo que tá estipulado ali. Se tiver muito atrasado ou muito adiantado, alguma coisa tem que ser olhada com carinho. E aí também você vai lá e diz, por exemplo, pra sua mãe, acho que ele tem alguma coisa diferente, acho que ele é autista. Não, você tá colocando coisa na tua cabeça. Pare de procurar coisa onde não existe. Então essa mãe, ela é muito taxada. Muito taxada. Isso faz com que também muitas mães... porque assim, se a pessoa próxima de mim não me dá apoio, vem aquele medo de novo. Como que a sociedade vai me dar apoio pra mim e pro meu filho? Com certeza. Entende? Porque a gente ainda tem uma visão muito lá de trás, assim, que aquela pessoa autista é só um modelo ali que a gente tinha e que ela vai ficar sempre no mundo dela, sem interagir, sem se comunicar com ninguém. E hoje a gente sabe que é um espectro, então a gente vai ter vários níveis, cada pessoa autista vai ser de uma forma, vai agir de uma forma. Então acho que começa esse medo de o que eu vou enfrentar nessa sociedade. É o medo do preconceito em si, né? Porque o preconceito, ele é real. E sente na pele, assim, já... Com certeza. Porque aí é muito difícil, Ana, você ir atrás de um diagnóstico. No Brasil, a gente tá falando de um país que, infelizmente, os recursos são, para a maioria da população, ainda muito difíceis, recursos a bons médicos, bons profissionais, porque a maioria dos médicos não entende de autismo, ou não entende de transtornos do neurodesenvolvimento a fundo. Sim. Porque você tem que conhecer a fundo, porque é um diagnóstico clínico. Então, é um médico ou é uma avaliação neuropsicológica que vai dizer se aquela pessoa é ou não autista. Então, tem que ser um profissional muito bom, muito qualificado. Sim. E aí, a gente entra num buraco negro, assim, né? Que você não... É muito difícil o acesso, realmente, sabe? E aí... Por ser tão difícil, a gente tem filas de espera enormes, assim, das pessoas pelo SUS, ou aquelas famílias que juntam toda, né, o dinheirinho ali, maior sacrifício para pagar um neuropediatra, que é super cara a consulta. Sim. Mesmo por plano de saúde, é difícil conseguir. É difícil de conseguir, as consultas são bem espaçadas, assim, o tema.
Muito, muito Até difícil. no particular, tem alguns aí que você vai ver, tem agenda... É só para daqui 6 meses, alguns. Sim. E particular, tá? Sim. Porque a demanda realmente, ela é muito grande, tá? Cada dia mais a gente vê uma demanda crescente, assim, de crianças neurodivergentes, não só autistas, tá? E isso, você vai perguntar, mas por que, Kelly, né? Por que hoje a gente tem muito mais diagnóstico? Por que as pessoas estão indo procurar muito mais? Porque a gente tem mais informação, é simples assim, né? Com certeza. Antigamente, aquela pessoa autista ia ser a esquisita, a estranha, que não se enquadra em lugar nenhum. Então, era uma pessoa ali que vinha com muitos rótulos, com muito estigma, e passou a vida inteira dela sem entender, né? Por que eu sou diferente nesse mundo? Por que eu não me encaixo em lugar nenhum? E hoje já as mães têm muita informação. Você vai no YouTube, vai no Google e você acha muita coisa, né? Com certeza. E existe danos para um diagnóstico tardio? Então, dentro dos transtornos do neurodesenvolvimento, e aí principalmente no autismo, quanto mais cedo você diagnosticar, melhor vai ser o desenvolvimento dessa criança. Tá? Então, a gente fala que o ideal é que seja diagnosticado até os 2 anos de idade. Nossa. Por quê? Porque nos 2 anos de idade, o nosso cérebro ele vai passar por uma grande poda neural. Então, assim, o que ele não... Vamos usar de uma forma para entender melhor. Então, aquilo que a gente não usa, o cérebro vai descartar aqueles neurônios que ele não está usando. Sim. Né? E aí, ele vai só pegar o que ele está usando mais. Sim. Então, quanto mais cedo eu começar a estimular essa criança, mais o meu cérebro vai entender que aqueles comportamentos que eu estou estimulando, eles são importantes para essa criança se desenvolver. Porque como que a gente aprende? Por repetição. Sim. E uma criança muito mais. Então, é muito importante que quanto mais cedo, melhor. Mas você vai dizer, mas nem sempre é assim. Sim. No meu caso, a gente conseguiu o diagnóstico com 4 anos. Do nosso filho, né? Que já é considerado uma idade mais atrasada. Sim. Então, tinha atraso da fala, e os pediatras diziam, não, mas é só... Menino é mais preguiçoso, porque o avô falou com 7 anos. Quer dizer, gente, se o avô falou com 7 anos, já tem alguma coisa errada aí, né? Já é uma coisa genética mesmo. Não que seja... Não generalizando, é lógico. Mas dentro do autismo, a gente sabe também que a maioria dos casos são genéticos, né? Mais de 98%. Sim. Então, atrás da fala, movimentos repetitivos, rígidos, comportamento muito rígido, sempre fazer a mesma coisa, sempre ter o mesmo perfil de comportamento. Se muda aquilo, a criança fica muito irritada, não conseguir interagir com os amiguinhos. Então, vários sinais ali que a gente via e levava, mas eu escutei muito isso do pediatra, né? Não, mãe, ele tá conversando com a irmã, né? E pra mim, eu sempre tinha isso, assim, eu ficava com uma pulguinha na orelha. E aí, eu lembrei depois que uma vez ele tinha muita questão de dormir muito pouco, porque os autistas, na maior parte, autistas e TDAHs, têm muitas questões de transtornos do sono. Então, é difícil o sono pra pessoa dormir, realmente. E aí, no caso, a gente levou um neurologista pra saber dessa parte. Por que acordava tantas vezes? E eu lembro que ele falou, nossa, ele não escuta? Eu falei, não, ele escuta. E daí, beleza, passou. E aí depois, só com o diagnóstico lá na frente, eu pensei, nossa, ele já tinha algumas questões de, tipo, falar com ele não é que ele não escutasse. Ele não respondia, porque aquilo não era interessante para ele. Então, a gente tinha muitos sinais. Mas... aí a gente precisou chegar numa neuropediatra que pediu todo um conjunto de avaliações, porque também não como é um diagnóstico que vai mudar a vida daquela família, vai mudar radicalmente a vida daquela família. Ele tem que ser uma coisa muito séria. Com certeza. Então, os casos mais... que são... a gente costuma dizer, né, que a gente tem 2 pontas do espectro. Uma que aqui é o nível 3... e que a gente tem sinais muito nítidos, muito claros, e é muito mais fácil de diagnosticar. Mas a gente tem essa outra ponta, que é o nível 1 de suporte, que é aquela criança que muitas vezes vai passar batido. Vai passar só porque é uma mania, só porque é um pouquinho a personalidade. Então, aqui é muito mais difícil de você diagnosticar. E não quer dizer que
criança não tá passando por um monte de questão e que ela não precisa de suporte, ela precisa de suporte também. E ela precisa desse desenvolvimento, quanto mais cedo, melhor, né? E aí, geralmente os pediatras, os neuropediatras vão te pedir uma avaliação neuropsicológica, que é um conjunto de testes que os neuropsicólogos vão aplicar. E aí, com aquela avaliação feita, você volta para o neuropediatra ou para o psiquiatra também, e aí ele que vai fechar o diagnóstico, né? Se é ou não autista. Com base no que ele viu e com base nos outros relatórios que ele pede, geralmente da família, da escola, de um conjunto de pessoas ali que avaliaram aquela criança ou aquela pessoa. Eu digo aquela pessoa porque tem muitos diagnósticos agora de adultos, né? Sim, eu ouvi falar sobre isso, depois eu quero entrar nesse tema um pouquinho com você. Que são coisas que já não foram diagnosticadas lá atrás, né? Sabemos por inúmeros motivos. Mas você comentou que o ideal seria que as crianças fossem diagnosticadas até os 2 anos de idade. O que seriam o que a gente consegue verificar? Eu sei que não vai se aplicar a todos, mas quais são, assim, como que eu posso dizer? Os sinais, né? Os sinais, isso. Eu vou deixar aqui, mas eu quero deixar muito claro que não adianta você ver no seu filho lá 1, 2 sinais e dizer, já meu filho é autista. Sim. Porque a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes eu vejo uma lista e vou saindo fazendo um checklist ali e acho já que a criança é autista ou que ela é TDAH ou qualquer coisa. Excelente você colocar isso. Então, assim, eu digo, pessoal, observe. Se você vê que tem uma coisa que não está dentro do esperado, converse com o pediatra. Se você não ficar satisfeito com o pediatra, vai no neuropediatra. Vá conversar para você entender. Mas então, as questões que a gente olha mais. Atraso na fala. Então, aquela criança que vai chegar nos 2 anos e não fala quase nada, ou fala, mas não é uma fala funcional. Então, ela não se comunica. Ela até pode falar, mas não é uma comunicação que vai acontecer. Eu falo para você, você fala para mim. É uma conversa. Ela vai falar só o que ela quer naquele momento. Ou ela vai trazer assuntos que não tem nada a ver ali com a questão do que está sendo conversado, tá? Até um pouquinho mais, como eu disse, né? 3, 4, não importa a idade, você vai observando isso, vale para todas as idades, tá? Movimentos repetitivos, então aquela criança que gosta de ficar girando, a criança que, em vez de brincar com o carrinho da forma convencional, né? Que é pegar o carrinho e andar com ele, não, ela fica brincando só com a rodinha. Ou ela gosta de enfileirar os carrinhos. Ela tem uma rotina muito rígida, então eu lembro que tinha assim, uma questão lá em casa que tinha que ser 4 colheres da farinha. Tinha que mexer 4 vezes. E assim, se não fosse isso, era uma crise. Aí tem que ser a musiquinha na ordem, todos os dias na mesma ordem. Aquela criança que você está fazendo um caminho e por algum motivo você teve que mudar o caminho e ela desregula totalmente. A gente tem muitas questões sensoriais também nas crianças autistas. Então, são crianças que elas enjoam muito fácil, porque o cheiro faz muito mal, a luz incomoda, o barulho incomoda, as crianças que não gostam, às vezes, que peguem nela, que abracem, não tem um olhar, a gente fala, e não é um olhar assim, eu ficar te olhando fixo, tá? É um olhar social, que eu troco com você, você troca comigo, e a criança autista, na maior parte das vezes, ela não consegue fixar esse olhar, então ela não tem esse olhar compartilhado. Aquela criança também que não brinca muito com os outros amiguinhos, então, tá em um parquinho, e geralmente o que a criança faz? Ela chega lá e tá brincando. A criança autista não, ela vai ficar na dela, vai ficar de boa ali. Se ela for introduzida, provavelmente ela vai brincar, mas ela vai... se não tiver essa ajuda, esse meio de campo, ela não vai no travar. automático. Ela não vai no automático. Ela vai travar, tá? Andar na ponta dos pés é uma das características, mas também cuidado, porque às vezes a criança não tá andando na ponta dos pés por outras questões, ortopédicas mesmo, então a gente sempre tem que pensar nisso. Crianças que dormem muito mal, que tem seletividade alimentar, então aquela criança que só come se for cores amarelas, que só senta naquele lugar para comer todos, daí já não é seletividade, sentar sempre no mesmo lugar, é comportamento mesmo rígido, tá? Mas tem que ser sempre a mesma comida, ou só líquido, ou só pastoso, e isso é realmente, assim, eu falo que é um dos maiores terrores das mães, né, é a questão da seletividade alimentar. Então, são vários sinais, e aí a gente pode incluir mais alguns, tá? Que agora, falando aqui, eu não
vai faltar alguns. E você tem que ter um conjunto destes sinais para que a pessoa seja considerada autista. Então, comportamentos rígidos e movimentos repetitivos e na parte de interação social, tá? São os principais pontos. Muitas mães dizem assim, mas eu ia amamentar e ele não olhava para mim. Né? Ou chega alguém lá em casa e ele não quer ir no colo, chora desesperado porque não quer. E a criança fica no colo e não gosta, deixa no berço, ela fica quietinha. Então, são vários sinais ali que eu sempre falo, anota. Qualquer coisa que você vê diferente, vai anotando. Porque quando você chegar no pediatra, às vezes você só vai ter 15 minutos ali daquela consulta. Você já levou uma listinha de coisas pra você pegar e dizer, olha, doutor, percebi isso, 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 isso. Tá? Quando é o teu primeiro filho, é muito difícil de a gente ter um padrão, comparar. Porque, ainda mais se é uma casa só de adultos. Então, eu não consigo ter essa base que as outras crianças já estão muito mais evoluídas no desenvolvimento do que a minha. Se eu tenho outros filhos, eu começo a comparar o desenvolvimento de um e outro. Claro que aí tem uma questão, que se os 2 filhos forem autistas, você também tem outro, porque geralmente, como é mais genético, né? Mas quando vai para a escola, aí que começa a se observar mais o comportamento dessa criança no meio com os outros, né? Sim. E já que você colocou ali na escola, a gente vê, hoje se fala muito na inclusão, mas a gente sabe que na prática, infelizmente, algumas coisas não funcionam como deveria de ser. Como que hoje seria o mundo ideal de uma escola tradicional, incluindo alguns autistas? É bem complexo, né? É uma discussão que a gente tem que abrir muito, assim, porque eu digo que, sei lá, 10 anos atrás, você ia ter um aluno autista por turma, né? Hoje você tem 3, no mínimo, por turma, crianças autistas. Então, essa escola, ela tem, sim, que se adaptar a essa nova realidade, que é uma realidade que eu tenho que incluir todas as crianças para que elas consigam estar ali da melhor forma possível. Que a gente fala que o que é inclusão, né? A inclusão é você romper as barreiras que impedem você de estar em algum lugar. Sim. Então, por exemplo, eu tenho baixa visão. Eu lembro que na escola eu não conseguia copiar as coisas do quadro. Eu tinha que ficar em pé do lado do quadro, a aula toda, copiando. Então, aquilo para mim era uma barreira. Eu quebrava a própria barreira, porque eu ia lá, ficava em pé copiando. O que tinha que ser feito na escola? Adaptar esse material e me dar adaptado para que eu pudesse estar ali com os outros colegas da mesma maneira. Então, com o autismo, o que vai pegar mais, né, a gente fala? Se a criança precisar de muito suporte, ele precisa de um AT, que é um atendente terapêutico, tá? Esse AT, ele vai estar ali para auxiliar essa criança durante o período escolar. E aí a gente começa uma briga que muitas escolas dizem que os pais que têm que pagar. E não são os pais que têm que pagar por esse profissional, tá? A gente sempre fala que a escola, quando cobra mensalidade, ela já cobra pensando que ela vai ter alguns gastos com essas crianças, tá? Então, é a escola que tem que providenciar esse profissional. Tanto no público quanto no particular. No particular é mais difícil, tá? A gente tem mais problemas no particular até que no público. Nossa. Incrível, assim, incrível. Tem dificuldades no público também, tá, gente? Não tô dizendo que não, mas a dificuldade em algumas escolas particulares é muito grande. Eu lembro que eu fui em uma escola uma vez e eu perguntei, vocês aceitam crianças autistas? Aí ela falou, não, aqui a gente não trabalha com inclusão. Mas como? Tipo, hã? Só que eu fiquei muito, na hora, chocada. Sim. E eu não esperava aquela resposta de uma escola, né, particular. Sim. E ela falou, não, aqui a gente não trabalha com inclusão. Assim como eu já escutei de mães de superdotados, que também é uma outra questão, que a escola disse, olha, mãe, aqui a gente não quer nem o que seja abaixo, nem o que seja muito acima. A gente quer o mediano, pra não ter trabalho. Que triste. É muito triste. Então, é direito também dessas crianças, das neurodivergentes, TDAH, altas habilidades, autistas, terem acesso ao PEI, que é um programa individualizado que vai ser feito pensando naquela criança. Em que momento porque ela pode estar no primeiro ano, com todos os outros coleguinhas. E aí todos os outros coleguinhas, por exemplo, já tem uma questão de escrever
bem. E ela ainda não consegue escrever bem. Então, eu não posso avaliar essa criança como eu avaliaria as outras crianças. Eu tenho que, dentro certeza. Do que ela consegue, e daí supera, né? Que fazer ela vai, uma adaptação para a realidade dela. Uma adaptação curricular. Sim. Tá? Questões sensoriais pegam muito dentro da escola. Porque tem o barulho. Porque tem os amiguinhos que ficam mexendo com o teu cabelo. Mexendo nas tuas coisas. Então, isso vai tirando aquela criança do eixo dela ali, eu falo, até que ela tem uma, que a gente chama de crise, né? Que ela desregula dentro da sala de aula, por exemplo. Então, o ideal seria que todas as escolas tivessem, algumas têm, mas ainda é um sonho, assim, um cantinho sensorial, para que essa criança fosse para esse local, quando ela está muito sobrecarregada, para que ela conseguisse se estabilizar. Ali no momento dela. Então, vai lá, fica 10 minutinhos, estabilizou, volta para a sala de aula. Tá? Usar o abafador. Tem escola que implica, principalmente com o adolescente, porque o adolescente tá com abafador, ou tá com mordedor para se regular. Implicam. Gente, é direito, porque aquela criança está sensorialmente se mantendo calma, equilibrada, para que ela consiga estar ali, né, olhando, tendo as mesmas oportunidades que os demais, né? E eu sempre falo assim, como que eu devo chamar... Eu vi hoje um post que eu tinha feito há muitos anos atrás. E como que eu devo tratar o seu filho? Como você trata os demais. Você tem que tratar com respeito, pelo nome, perguntar como essa criança tá. Então, são todas as questões simples que a gente chama daí de... As pessoas não sabem trazer acolhimento, né? Acolher é muito... É empatia, na verdade. Sim. De se colocar no lugar do outro, né? Dessa outra mãe, dessa outra criança. As escolas precisam ter um preparo, porque só um professor... Vamos falar assim, uma escola que tem 40 alunos dentro de sala de aula. Só um professor, para ele conseguir dar a aula dele, e ainda mais as demandas individuais de algumas crianças... É muito difícil para esse professor. Por isso que a gente precisa desses atendentes terapêuticos, de professor de apoio, para poder ajudar, para que todos eles recebam a mesma atenção ali. Eu tô tendo um surto aqui agora, porque você falou um negócio, eu não tô conseguindo me segurar, vou ter que perguntar. Pergunta. Você comentou sobre a escola que falou que não aceitava. Existe alguma lei que protege isso e uma escola pode negar? A escola não pode negar matrícula. Mas o que ela faz? O que ela faz? Então, assim, ó, eu vou lá e falo que meu filho é autista. Aí ela diz, mãe, não tem mais vaga. Você nem quer colocar mais, né? Tipo, não tem vaga, mãe. Aí você vai lá, Ana, e diz, quero matricular minha filha. E ela matricula sua filha. E aí você vem e diz, Kelly, olha, tinha vaga? Não, como assim? Disseram pra mim que não tinha. Meu Deus. Então, é crime negar. É crime, sim. Vai no Ministério Público, vai na Defensoria Pública, acha um advogado, porque é crime, não pode se negar a matrícula, tá? Outras coisas, às vezes a escola diz assim, mas já tenho 2 por turma, já tenho um número X por turma, então a gente não aceita mais. Não existe isso, tá? Não existe que, já tenho 2, 3. Não, se aquelas crianças se matricularam, querem, né, se matricular ali. A escola é obrigada a se adaptar para essa terceira ou para essa quarta criança, para essa nova realidade. Só que, muitas vezes, o pai, daí vem aquilo que você falou, então nem quero mais deixar nessa escola. Porque você já sabe que não vai ser uma criança que ela vai ser acolhida. Mas se você não deixar nessa escola, eu gosto de falar assim, pelo menos dê um susto. Porque senão ele vai continuar fazendo a mesma coisa. Sim. Com todas as crianças. Entende? Então, a gente tem que tomar ali... Com certeza. Mas é difícil pro pai e pra mãe quando estão, porque é muito dolorido. Nossa. É muito dolorido. Agora, no começo de ano, assim, que você tá nos grupos de pais, você vê, assim, muitas reclamações que não aceitaram, que excluíram a criança, então faz uma atividade pra turma inteira, aquela criança fica de lado. Ai, que triste. Sabe? Porque acham que ela não vai conseguir. Eu lembro que a gente teve uma professora muito boa, assim, e ela fazia bem essa coisa de integrar as crianças. Então, se ela via que uma criança estava fora daquela brincadeira, por exemplo, porque, né, o autista vai ficar mais na dele, mais quietinho e tal, ela ia lá, conversava, pegava na mão, e daqui a pouco aquela criança estava ali interagindo. Que lindo. Né? Então, existem profissionais, sim, que já estão qualificados. Isso é amor. Isso é amor.
Mas hoje em dia a gente sabe, não só falando da área de educação, mas todas as áreas a gente sabe que falta o amor, a empatia com o outro, né? Mas quando se fala da educação, o peso é outro. Eu falo que todos os profissionais, assim, deveriam receber qualificação de como tratar as pessoas com deficiência, não só as pessoas autistas, pessoas com deficiência. Já que você falou isso, eu queria falar sobre os médicos. Não só os médicos, mas todas as pessoas voltadas à área da saúde, porque eu sei que todas as pessoas, que não só mães e pais de autista, mas qualquer criança que tenha alguma deficiência, eles encontram muita dificuldade porque aquele profissional não está preparado para atender essa pessoa. Como que é essa realidade hoje? Conta pra gente. Então, ainda estamos caminhando para que esses profissionais se qualifiquem. Eu digo que já tem muito mais profissional hoje qualificado, que está indo atrás, para pelo menos entender o que é o autismo. Eu lembro que eu conversei com uma amiga que é médica e ela falou, Kelly, eu tive uma aula na faculdade de medicina sobre autismo. Só. Então, nem na graduação, eles têm acesso ao que é o autismo, ao que são os transtornos do neurodesenvolvimento, qual a forma de se lidar com esse paciente. Então, são profissionais que vêm e que não vão trabalhar diretamente com o público autista e acabam não se qualificando nessa área. Só que hoje, praticamente todo mundo vai pegar um paciente autista pelo caminho. Com certeza. Porque cada vez mais a gente tem mais crianças sendo diagnosticadas, mais adultos sendo diagnosticados. Então, esses profissionais, eles têm que procurar, sim, qualificação. Então, imagine você chegar em um pronto atendimento com a tua criança, que já está passando mal, e aí esse profissional não tem o menor tato para tratar com aquela criança. E geralmente é, por exemplo, muito rápido, né? Então tem que ter um atendimento rápido ali, porque tem uma fila lá fora. Só que com essa criança você vai ter que ter um olhar diferenciado. E aí eu falo nesse momento, pergunte para a mãe o que ele tem que fazer. Ah, a criança não gosta, coloca o palito na boca. Não coloca o palito na boca, escuta essa mãe. Ah, ele é muito literal, porque as crianças autistas tendem a ser muito literal, assim. Elas também tendem a não conseguir ler a expressão dos outros e nem, muitas vezes, passar o que elas estão sentindo. De forma física mesmo, né, a expressão. Então, pergunte para essa mãe o que é melhor, se ele vai ter alguma questão ali sensorial, principalmente sensorial, ou se ele tem algum medo. Você tem que ir com tato para conversar. Eu fico sempre pensando assim no autista na UTI, porque deve ser o pior lugar para um autista. Porque é luz o dia inteiro, é barulho o dia inteiro, é gente o dia inteiro. E aí, quando eu não... essa parte sensorial é como se, para muitos, doesse, é como se aquilo realmente incomoda. Não é uma questão assim de... que muita gente fala, ai, que frescura. Quando não é com você, é frescura, né? Com certeza. Mas é uma coisa que realmente tá te deixando totalmente desregulado. Então, profissionais da saúde, eu acho que tem obrigação. Dentista, enfermeiros, o pessoal que trabalha na coleta de sangue, para fazer injeção. A injeção é uma coisa que toda criança tem medo de injeção. Sim. Já até adultos. Até adultos. A única injeção que eu tenho medo, mas eu faço, é aquela na testa. Porque minha filha é um caminho sem volta. Mas sim, imagine para coletar o sangue. O atendente ali que faz, eu acho que o auxiliar de enfermagem que faz aquele primeiro atendimento. Você chega, às vezes, com uma criança que ela precisa de uma consulta. Aquele pré-atendimento já desregula totalmente. Sim. E aí também é importante falar que crianças autistas, elas têm direito a atendimento prioritário. Sim. Por quê? Porque se eu chego lá e vou ficar 5 horas com uma criança, ela não vai aguentar nem 1 hora lá, na verdade. Sim. Porque ela já vai desregular por conta desses estímulos sensoriais que estão vindo e esse monte de gente, né, aglomerada ali, ela não vai aguentar. Então, por isso que tem esse atendimento preferencial. Para que antes que ela desregule, com certeza, né, eu consiga pelo menos atender essa criança. Sim. E se tem o direito, gente, tem que respeitar. Isso é ponto, é inquestionável, é incontestável. A gente vê que, às vezes, as pessoas olham de cara feia, qualquer atendimento prioritário, não importa. Tem gente que, lógico, todo mundo hoje vive com pressa, o que tá errado. Já olha, mas a gente tem que ter empatia.
Sim. Tem que ter empatia não só com isso, mas com tudo que tá à nossa volta. Até porque o autismo, ele é uma deficiência invisível, né? Então, para fins legais, o autismo é considerado uma deficiência. Então, hoje já existe o cordão de girassol, que é um cordão que vai identificar aquela pessoa com uma deficiência invisível, ou o cordão do quebra-cabeça, né? Mas essa a importância da gente estar antenado com coisas que realmente são importantes. Às vezes a gente fica antenado aí com coisa que não vai nos levar a lugar nenhum, mas isso são coisas que são importantes, tanto nós, os profissionais da área de saúde, da área da educação, sim. Ponto. Mas nós também, para você reconhecer, ensinar seus filhos que quando vêm, que deem a vez, que sejam gentis. Então isso é super importante. Agora eu quero te perguntar sobre as terapias. Elas ajudam, tem algumas terapias que são específicas e primordiais ali que vão auxiliar no desenvolvimento dessa criança? Então, toda criança... Aí vai depender muito do perfil de cada criança. Então, esse neuropediatra ou essa neuropsicóloga que fizer ali a avaliação, eles vão indicar o que é mais importante para aquela criança naquele momento. Então, vai desde psicoterapia com um psicólogo, TO, que é terapia ocupacional, eu tô falando as mais importantes, fono. Digamos que essas 3 são as que mais são pedidas enquanto a criança é menor. Sim. Tá? Conforme essa criança vai crescendo, vão vindo outras demandas. Então, habilidades sociais, treino de habilidades sociais, né? Sim. Que é muito importante para criança neurodivergente. A psicopedagoga. Então, tem vários... Se a gente for pensar em terapia, assim, você vai ter um mundo de métodos que são utilizados. Mas todos eles custam muito caro. Todos custam muito caro e a gente tem que tomar cuidado que tem muita coisa que não é comprovada cientificamente. Então, tome muito cuidado com aquele profissional que você está indo, se ele é qualificado, se ele te dá uma devolutiva. Então, assim, às vezes você deixa lá teu filho na terapia e você não vê resultado nenhum. E aquele profissional também não te dá uma devolutiva daquilo. De como foi, pelo menos. De como foi, do que ele está evoluindo, o que tem que ser trabalhado em casa. Porque não adianta também só levar 1, 2 vezes na terapia e não fazer mais nada. Infelizmente, não adianta. A gente também tem que trabalhar com a criança na escola e em casa também, para que ela tenha desenvolvimento. E aí você falou, são caras. São muito caras, tá? Tem crianças que têm recomendação de 40 horas de terapia por semana. Nossa! 40 horas. E aquela criança precisa realmente daquelas 40 horas. Então, imagine um pai tendo que desembolsar tudo isso. Porque é muito caro. Sim. Muito caro. No público tem algumas dessas terapias? Tem, mas é uma fila também de espera. Geralmente são atendimentos mais curtos. Não estou dizendo que não é válido. Sim. É válido. Mas tem muito, muito, muito que evoluir. Muito. E pelos planos de saúde também, tá? É importante falar. E em casa, de que maneira é ideal esse trabalho? De que maneira pode ser estimulada essa criança em casa para ajudar no desenvolvimento dela e ter bons resultados? Então, primeira coisa, faz um plano individualizado também para casa. Então, conversa com esse terapeuta e pede orientação dele, porque o pai também não tem a obrigação de saber como que ele vai estimular a criança em casa. Porque ele não para ele é muito novo, porque senão às vezes ele tá fazendo uma coisa no consultório e aí chega em casa o pai faz outra em casa. Aí não vai dar resultado nunca. Então, pede orientação, o que eu posso fazer em casa para ir estimulando ele? Então, o brincar é muito importante, desde pequenininho, sentar no chão com essa criança, o olhar no seu campo de visão, né? Pai e mãe têm uma mania de ficar dando muitas ordens quando vão brincar com os filhos. Faz isso, faz aquilo. Não, embarca no que ele está brincando. Embarca com ele na imaginação ali. Então, se ele está brincando de carrinho, não diz para ele que ele tem que fazer tal coisa com o carrinho. Vai lá você, faz alguma coisa, ou imita ele quando ele está brincando, para que você tenha essa conexão. E aí, trabalhar... geralmente, fono vai passar muitos exercíciozinhos para a questão da voz, para a questão não só do falar, mas da linguagem como um todo, né? Para essa criança conseguir comunicar o que ela precisa, porque tem muitos autistas que não são oralizados, então eles têm que se comunicar de alguma maneira, né? Então eu sempre falo, conversa com os profissionais e pede que eles te deem também
uma lista de coisas que você pode fazer em casa para estimular. Que legal. E me conte como que o teatro pode ajudar uma criança autista? Então, eu gosto de falar, né, que o teatro, ele tem tudo a ver com o desenvolvimento da criança atípica, neurodivergente. Porque ele vai trabalhar comunicação, interação social, ele vai fazer você entender essa questão da reciprocidade, que eu tenho que conversar com você, você tem que conversar comigo, respeitar o espaço do outro. Então, o teatro, ele consegue trabalhar praticamente tudo que essa criança precisa. Uma terapia completa. Eu não posso dizer que é uma terapia, tá, gente? Porque, né, no Brasil não é considerado terapia, mas fora do Brasil já é considerado como teatro terapia mesmo. Mas é uma terapia, assim como a música quanto tantas coisas são, com certeza é uma terapia. E aí, é muito importante que essa criança, ela pode ser trabalhada individualmente, porque tem muitas questões, às vezes a criança ainda não está pronta para ir para um grupinho, tá? Mas a gente vê resultados muito melhores quando essa criança é estimulada com outras crianças junto. Porque aí eu vou aprender, né, a passar a bola para você, a receber a tua bola, a fazer um jogo de uma ceninha e tem 2 personagens, e eu não posso estar ali sozinho interpretando, eu tenho que interpretar com o outro. Então, o teatro, ele te ajuda em tudo, assim, basicamente. Você sabe que você até brilhou quando falou do teatro, né? Então, eu sou suspeita, porque, assim, eu recebi o diagnóstico de autismo faz uns 3 anos só. Nossa! E eu fiz teatro desde os meus 11 anos. E aí eu falo que, eu fico pensando hoje, né, se não fosse o teatro, eu teria muitas outras questões, muitas limitações, assim. Então, tem muita coisa que eu desenvolvi graças ao teatro, sem saber que que aquilo estava me ajudando. Então, eu sou suspeita pra falar, né? Com certeza, o anjinho da guarda tava te cuidando, hein? Porque até te encaminhou pra algo que já te ajudava. Eu acho super interessante essas coincidências, que eu sei que não são coincidências. Que incrível. E pra fechar, minha querida, que o nosso tempo voou. Foi bem rápido mesmo. Foi, né? Voa. Eu queria que você falasse como que a nossa sociedade, como que todos nós podemos ser mais empáticos. Como podemos ter mais empatia com os autistas? Eu falo que você tem que se colocar no lugar daquela pessoa. Você tem que pensar, e se fosse comigo? Sim. Então, porque vamos falar da deficiência como mais ampla, assim, até não só do autismo, né? Respeito é fundamental para todo mundo. Então, busque, não só agora nesse mês, que é o mês de conscientização, que acaba sendo o mês todo de conscientização, que você vai ver um monte de lugar com a luz azul, né, com o símbolo do autismo. Tente levar isso e entender o que essa pessoa autista precisa. Vai estudar um pouquinho. Eu sempre falo, estude um pouquinho, o básico ali para você entender. Com certeza. E não ache, eu sempre gosto de falar isso, não pense que você sabe o que o autista precisa, se você não é autista. Porque você tem que perguntar para ele, o que você precisa? Você gosta que eu te abrace? Você gosta que eu te trate como? Então, se você conhece um autista, vá tendo liberdade para conversar e perguntar como que deve ser esse tratamento. E se você não conhece ninguém autista, e você vê lá a pessoa na fila preferencial ou no banco preferencial, não vai lá querendo criar confusão, achando que aquela pessoa tá querendo ter privilégios, porque não tem privilégio nenhum em ter uma deficiência, não tem privilégio nenhum. Eu sempre falo, eu não sei de onde que a galera tira que é privilégio, entende? Então é isso, acho que é respeito mesmo, né? Com certeza. Existe grupo que apoiam as mães? Existe alguma coisa assim? Tem muitos grupos, e aí muitos grupos tanto de WhatsApp, nas redes sociais aí. Aqui no Paraná a gente tem a UPA, que é a União dos Pais do Autismo, que também é uma instituição já forte, assim, uma associação forte, né? Então, eu sempre falo, procure ajuda, porque a vida de uma mãe, de uma família atípica, ela é muito difícil. Porque você mudou totalmente sua rotina para conseguir dar o básico, que são as terapias. Então, provavelmente essa mãe parou de trabalhar, porque quem que vai levar na terapia? Né? Quem que vai sair correndo com esse filho, fazer terapia todos os dias? Alguém tem que ir. Então, geralmente, uma dessas, ou o pai ou a mãe para de trabalhar, então a realidade social dessa família, financeira dessas famílias já vai mudar. E fora todo o estigma, né, que tem de não ser acolhido, de não ser validado
não ter um diagnóstico validado, sabe? Sim. Amada. Acho que é isso, né? Eu não sei se... Tudo muito bom. Obrigada pela tua participação. Quero que você fale pro pessoal de casa suas redes, fala o seu podcast, fala tudo. Então, convidar você que tá aí, né, que assistiu aqui a Ana, também para me seguir lá no canal do YouTube, que é o Mais Que Autismo. E a gente tem toda quinta-feira um podcast novo falando sobre neurodivergência e também acolhimento materno. Que aí eu tenho a minha outra rede social, que é o Mágicas de Mãe, que a gente olha com muito carinho para as mães e para a educação desses filhos de uma maneira carinhosa ali e humana, né? Tipo... Sim, é isso, sim. Obrigada, Ana. Imagine, obrigada de coração pela tua participação, por dividir suas experiências, contar ali um pouquinho da tua história. Gente, eu tava buscando uma frase e olha o que eu encontrei e eu quero deixar para vocês. É de um autor desconhecido. O autismo não é uma tragédia. A tragédia é a ignorância e a falta de compreensão. Guarda isso aí. É isso aí. Gente, obrigada com todo o meu coração para vocês que nos acompanharam. Peço para que vocês curtam esse vídeo, compartilhem com o máximo de pessoas que vocês puderem. Se você aí, meu filho, tá aí só espiando e ainda não se inscreveu no meu canal, faz favor, tá? Se inscreve no meu canal, vai lá no Instagram, no TikTok, nós estamos em todas, vai lá, se inscreve, segue, faz tudo que é necessário. Quem anda comigo se dá bem, eu já falei para vocês. E um grande beijo no coração. Obrigada a todos.